Ela, pura e inocente, só queria sobreviver, mas foi parar na cama do milionário sem entender como. Isadora Nunes caminha sob a chuva torrencial de São Paulo, encharcada até os ossos, quando encontra um celular caro caído na estação do metrô. Ao tentar devolvê-lo seguindo o endereço na agenda, ela entra por engano no apartamento de um homem que mudará sua vida para sempre. Antes de começar a história, inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Vamos à história. A sirene do despertador corta o silêncio do quarto minúsculo às 5 da manhã, mas Isadora Nunes já estava acordada há pelo menos 1 hora, olhando o teto descascado da pensão onde morava há 2 anos. Aos 24 anos, ela havia aprendido que o sono era um luxo que não podia se permitir quando as contas chegavam todo mês com a pontualidade cruel de um relógio suíço. O cheiro de café requentado e pão dormido subia pelas paredes finas do prédio decadente na zona leste de São Paulo, misturando-se com o barulho dos vizinhos que começavam mais um dia na correria da sobrevivência. Isadora se levantou devagar, sentindo o peso dos 3 empregos que mantinha para conseguir pagar os R$ 800 do aluguel, mais a comida e o curso técnico de administração que fazia à noite. Durante o dia, trabalhava como recepcionista em uma clínica veterinária no centro da cidade, onde ganhava um salário mínimo e meio. À tarde, fazia limpeza em 2 escritórios pequenos na região da Liberdade e, aos fins de semana, vendia açaí na Praia de Santos. Cada centavo era contado. Cada compra no supermercado era calculada 3 vezes antes de ir para o carrinho. Isadora tinha orgulho de nunca ter pedido dinheiro emprestado para ninguém, nem mesmo para a tia Conceição, que morava em Guarulhos e sempre oferecia ajuda com aquele olhar de pena que ela odiava receber. A moça tinha um rosto delicado, com grandes olhos castanhos que guardavam uma doçura natural, mesmo depois de tantas dificuldades. Os cabelos cacheados eram sempre presos em um coque simples, e ela usava as mesmas 3 blusas que havia comprado em uma loja de departamento em promoção. Não era uma questão de vaidade, mas sim de praticidade. Cada real economizado em roupa significava mais um dia de comida garantida. Naquela manhã de terça-feira, enquanto tomava o café preto e amargo que sobrava da véspera, Isadora olhou pela janela embaçada e viu as primeiras gotas de chuva começarem a cair sobre a cidade cinzenta. O rádio velho anunciava temporal para o resto do dia, e ela suspirou fundo, sabendo que chegaria encharcada no trabalho mais uma vez. Pelo menos tenho trabalho, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que a mantinha de pé todos os dias. Pegou a bolsa desgastada, verificou se tinha os R$ 5 para a passagem do metrô e desceu as escadas rangentes da pensão. A dona Eulália, uma senhora de 60 anos que administrava o lugar, estava na portaria organizando as correspondências e acenou com a cabeça, quando Isadora passou. Vai chover muito hoje, menina. Toma cuidado para não pegar uma gripe. Obrigada, dona Eulália. Tenha um bom dia. A chuva que havia começado como uma garoa fina, rapidamente se transformou em uma tempestade tropical típica de São Paulo. Isadora correu para a estação do metrô, mas mesmo assim chegou molhada na plataforma lotada. O trem atrasou 15 minutos e, quando finalmente chegou, estava tão cheio que ela mal conseguiu entrar. Espremida entre dezenas de pessoas que também lutavam para chegar ao trabalho, ela observava as expressões cansadas dos trabalhadores ao seu redor. Gente como ela, que acordava cedo todos os dias para tentar construir uma vida melhor. Durante todo o percurso até o centro da cidade, onde ficava a clínica veterinária, Isadora pensava nos planos que tinha para o futuro. Queria terminar o curso técnico, talvez conseguir um emprego melhor, quem sabe até mesmo uma faculdade. Eram sonhos que pareciam distantes, mas que a mantinham motivada. Foi quando estava descendo na estação que viu um celular caído no chão da plataforma. As pessoas passavam por cima sem nem perceber, pisoteando o aparelho que claramente havia caído do bolso ou da bolsa de alguém. Isadora hesitou por um momento. Podia fingir que não tinha visto nada, mas algo dentro dela não permitiu. Abaixou-se rapidamente e pegou o aparelho. Um celular caríssimo, daqueles que custavam mais de R$ 3.000. Por mais que fosse difícil admitir,
Ela sabia que poderia vender aquele telefone e resolver seus problemas financeiros por pelo menos 3 meses. Mas a consciência não a deixava nem considerar essa possibilidade seriamente. Alguém devia estar desesperado procurando por aquele aparelho. O telefone estava protegido por senha, mas na tela de bloqueio havia uma mensagem de emergência com um endereço em Moema, um dos bairros mais nobres de São Paulo, e a informação: em caso de emergência, entregar neste endereço. Durante todo o dia na clínica veterinária, enquanto atendia os clientes e organizava as fichas dos animais, ela não conseguiu parar de pensar no dilema que carregava na bolsa. Era como se aquele pequeno objeto representasse uma encruzilhada em sua vida. Às 6 da tarde, quando terminou o turno de faxina, a tempestade já tinha piorado. As ruas estavam tomadas pela água da chuva e o trânsito não andava. Isadora abriu o aplicativo do Uber, viu o valor da corrida e quase desistiu. Mas lembrou de um cupom de desconto que havia recebido. Aplicou e conseguiu reduzir para R$ 15, dinheiro que ela havia separado para comprar pão, café e algumas frutas na vendinha perto da pensão onde morava, o que lhe renderia refeições modestas por 3 dias. Mesmo com um aperto no orçamento, confirmou a corrida. Não estava indo para Moema a passeio. Todo o esforço era para devolver um celular caro que havia encontrado naquela manhã e cujo dono morava naquele bairro de gente rica. Ela sabia que poderia ter simplesmente vendido o aparelho e resolvido boa parte das contas do mês, mas sua consciência não permitia. O bairro era completamente diferente de tudo que ela conhecia. Prédios altos e modernos, ruas limpas, carros importados estacionados em vagas que custavam mais que seu aluguel mensal. Ela se sentia completamente fora de lugar naquele mundo de luxo e ostentação. Quando finalmente chegou ao edifício, um porteiro elegante a olhou de cima a baixo, com evidente desconfiança. "Em que posso ajudá-la, senhorita? Eu encontrei um celular e vim devolver. Esse é o endereço que estava salvo como contato de emergência." O porteiro verificou o apartamento e liberou sua entrada, mas não sem antes anotar todos os seus dados pessoais em um registro. O elevador era espelhado e silencioso, completamente diferente dos barulhentos elevadores dos prédios populares que ela conhecia. No 15º andar, Isadora respirou fundo e tocou a campainha do apartamento 1504. Não havia nenhum ruído do lado de dentro, e por um momento ela pensou que não havia ninguém em casa. Mas então a porta se abriu, e ela se viu diante do homem mais bonito que já tinha visto na vida. Lorenzo Albuquerque tinha 38 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos verdes penetrantes e uma postura que exalava autoridade e riqueza. Usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e uma calça social escura, mesmo estando em casa. Mas o que mais impressionou Isadora foi o olhar gelado que ele dirigiu a ela assim que abriu a porta. "O que você quer aqui? Como conseguiu subir?" A voz dele era grave e áspera, com um tom de irritação que fez Isadora dar um passo para trás instintivamente. Mas, mesmo intimidada, ela ergueu o celular que estava em sua mão. Eu encontrei este celular no metrô hoje cedo. Este endereço estava salvo como contato de emergência, então achei que fosse seu." Lorenzo olhou para o aparelho e depois para ela, como se estivesse avaliando se ela estava dizendo a verdade. Pegou o celular das mãos dela sem um agradecimento e examinou rapidamente. "Este celular não é meu." Isadora sentiu o sangue gelar. Se não era dele, então de quem era? E por que aquele endereço estava salvo como emergência? "Mas o endereço... eu não entendo. Provavelmente é da minha irmã. Ela mora no apartamento ao lado e deve ter colocado meu endereço como referência." O constrangimento tomou conta de Isadora. Ela havia gastado o dinheiro do jantar, se molhado na chuva, e ainda por cima estava incomodando um estranho por nada. "Desculpa o incômodo. Eu só queria devolver. Vou deixar com o porteiro para quando ela voltar." Ela se virou para ir embora, mas Lorenzo a chamou de volta. "Espera." Quando ela se voltou, viu que ele a observava com uma expressão ligeiramente diferente, como se finalmente tivesse notado que ela estava completamente encharcada e tremendo de frio. "Você está ensopada. E como vai voltar para casa com essa chuva?" "De metrô mesmo, não tem problema." Mas naquele momento, como se o universo quisesse pregar uma peça nela,
Um trovão imenso ecoou pelo céu, seguido por um temporal ainda mais forte. A luz do corredor piscou algumas vezes, sinalizando que a tempestade estava ficando perigosa. Lorenzo hesitou por alguns segundos, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, abriu mais a porta e fez um gesto para que ela entrasse. Entre. Você vai pegar uma pneumonia se sair com esse tempo. E foi assim, encharcada, constrangida e completamente fora de seu elemento, que Isadora Nunes cruzou a porta de entrada da vida de Lorenzo Albuquerque, sem saber que aquela noite mudaria o destino de ambos para sempre. Mas o que ela não imaginava era que essa gentileza aparente do milionário escondia uma desconfiança perigosa que quase a colocaria em uma situação da qual talvez não conseguisse sair. O apartamento de Lorenzo era maior que a pensão inteira onde Isadora morava. Piso de mármore, móveis de designer, uma vista espetacular da cidade através de janelas do chão ao teto. Era como entrar em uma revista de decoração. Ela ficou parada na entrada, pingando água no chão imaculado, sem saber se deveria tirar os sapatos ou continuar calçada. Pode entrar. O piso é impermeável, disse ele, percebendo o dilema dela. Isadora deu alguns passos tímidos pela sala, impressionada com o luxo que a cercava. Uma televisão de pelo menos 60 polegadas ocupava uma parede inteira. Havia uma adega climatizada com dezenas de vinhos caros e os sofás de couro branco pareciam nunca terem sido usados. Lorenzo desapareceu por alguns minutos e voltou com uma toalha felpuda e branca. Seca o cabelo antes de ficar doente. Quer um café ou chá? Café, por favor, se não for incômodo. Enquanto ele preparava a bebida na cozinha integrada, que tinha mais equipamentos que a cozinha inteira da pensão, Isadora se secou como pôde e tentou torcer a blusa para tirar o excesso de água. Mas estava tudo encharcado, desde a roupa até os sapatos que faziam barulho de água a cada passo. Como é seu nome? Perguntou ele, voltando com 2 xícaras de porcelana. Isadora. Isadora Nunes. Lorenzo, ele respondeu secamente, entregando-lhe a xícara. O café estava perfeito, quente, forte e com um sabor que ela nunca havia experimentado. Provavelmente custava mais caro que todo o café que ela tomava em um mês. Você trabalha com quê? Perguntou Lorenzo, sentando-se no sofá ao lado, mas mantendo uma distância respeitosa. Sou recepcionista em uma clínica veterinária e também faço alguns trabalhos extras para complementar a renda. Ela não queria entrar em detalhes sobre os 3 empregos e a luta diária para sobreviver. Não para um homem que claramente nunca tinha passado necessidade na vida. E você? Perguntou timidamente. Tenho uma empresa de consultoria financeira. Ajudo outros empresários a gerenciar investimentos. A resposta foi breve e formal, como se ele não quisesse prolongar o assunto. Isadora percebia que ele a observava discretamente, talvez tentando entender que tipo de pessoa ela era. Do lado de fora, a tempestade continuava violenta. Os vidros da janela tremiam com a força do vento, e os relâmpagos iluminavam o apartamento a cada poucos segundos. O noticiário na televisão já falava sobre alagamentos em várias partes da cidade e problemas no transporte público. O metrô está parado na linha vermelha por causa de alagamentos, comentou Lorenzo olhando as notícias. E sua linha? É justamente a vermelha, respondeu Isadora, sentindo o estômago afundar. Moro na Zona Leste. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, assistindo aos repórteres mostrarem as ruas completamente alagadas e o caos que havia se instalado na cidade. Isadora calculava mentalmente quanto gastaria de táxi para voltar para casa e a conclusão não era animadora. Você pode ficar aqui até a chuva passar, disse Lorenzo, mas havia algo em sua voz que não soava completamente convencido da própria oferta. Não, imagina, eu não quero incomodar. Posso esperar na portaria até... A portaria funciona 24 horas, mas não é lugar para ficar sentada esse tempo todo, ainda mais com essa ventania. E na rua, aqui fora, não é seguro. Isadora olhou o relógio e percebeu que realmente havia perdido a noção do tempo. Estava numa situação impossível. Não tinha dinheiro para um táxi, não tinha transporte público funcionando e não conhecia ninguém naquela região cara da cidade que pudesse ajudá-la. Olha, eu tenho um quarto de hóspedes, disse Lorenzo, claramente desconfortável com a situação. Você pode passar a noite lá e amanhã cedo,
Quando tudo normalizar, você volta para casa. Eu não posso aceitar isso. A gente nem se conhece. E justamente por isso que estou oferecendo o quarto de hóspedes, não o meu quarto, respondeu ele com um meio sorriso irônico. Relaxa, eu não sou um psicopata e você parece uma pessoa decente. Parece uma pessoa decente. A frase ecoou na mente de Isadora. Ela podia estar sendo ingênua, mas havia algo no jeito direto dele falar que transmitia sinceridade. Além disso, que opção ela tinha? Tá bom, mas só até amanhã cedo e eu pago pela hospedagem. Não seja ridícula. Você está fazendo um favor ficando aqui em vez de tentar sair com essa tempestade e possivelmente ter algum acidente. Lorenzo a conduziu por um corredor com várias portas até um quarto que era maior que todo o espaço onde ela morava. Havia uma cama de casal, um banheiro privativo com banheira e até uma televisão. Tem toalhas limpas no banheiro e... Bem, não tenho roupas femininas, mas posso emprestar uma camiseta minha para você dormir. A sua está molhada. Obrigada, de verdade. Pela primeira vez desde que chegara ali, Isadora viu Lorenzo sorrir de forma genuína. Era um sorriso que transformava completamente seu rosto, tirando toda a frieza e revelando alguém muito mais humano. Vou buscar a camiseta. E tem comida na geladeira se você quiser comer alguma coisa. Quando ele saiu, Isadora se sentou na beirada da cama e tentou processar tudo o que estava acontecendo. Algumas horas antes, ela estava na sua rotina normal de sobrevivência. E agora, estava no apartamento de um milionário, prestes a passar a noite ali. Lorenzo voltou com uma camiseta azul marinho que parecia cara e bem cuidada. É a menor que tenho. Vai ficar grande, mas pelo menos está seca. Muito obrigada mesmo. Você está sendo muito gentil. Bom, então, boa noite, Isadora. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto é no final do corredor. Depois que ele saiu, ela foi até o banheiro e olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava com os cabelos desalinhados, a maquiagem borrada e completamente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Tomou um banho quente, um luxo que não tinha em casa, onde o chuveiro só funcionava no frio, e vestiu a camiseta dele. A peça realmente era grande demais, chegando quase nos joelhos dela, mas estava limpa e cheirava bem. Um perfume masculino suave que devia ser dele. A cama era incrivelmente confortável, com lençóis macios que pareciam nuvens comparados ao colchão fino e duro da pensão. Mas mesmo com todo aquele conforto, Isadora não conseguia relaxar completamente. Estava em território desconhecido, dependendo da bondade de um estranho. Por volta da meia-noite, ela acordou com sede. Tinha certeza de que Lorenzo já estava dormindo. Então saiu silenciosamente do quarto para pegar um copo de água na cozinha. A casa estava em completo silêncio, apenas com o barulho da chuva que continuava lá fora, embora mais fraca. Na volta para o quarto, Isadora se confundiu no corredor escuro. Todas as portas eram iguais, e ela não tinha prestado atenção direito em qual era a do quarto de hóspedes. Tentou a primeira porta à direita, mas ela não abriu. Provavelmente estava trancada. Tentou a segunda porta, que abriu silenciosamente. Entrou no que achou que era seu quarto, mas quando se aproximou da cama, percebeu que havia alguém dormindo ali. No escuro, conseguia distinguir apenas uma silhueta masculina sob as cobertas. Estava no quarto errado, no quarto de Lorenzo. Tentou sair silenciosamente, mas no escuro não viu o sapato dele no chão e tropeçou, fazendo um barulho seco. Lorenzo acordou imediatamente e acendeu o abajur ao lado da cama. O que está acontecendo? Isadora estava no chão com a camiseta dele subida e completamente constrangida. Desculpa, eu me confundi. Queria só pegar água. E na volta, errei a porta. Lorenzo a olhou por alguns segundos, ainda meio sonolento, tentando processar a situação. Ela estava ali, no chão do quarto dele, usando sua camiseta com os cabelos soltos e uma expressão de pânico no rosto. Você está bem? Não se machucou? Ele se levantou para ajudá-la e por um instante ficaram muito próximos. O constrangimento da situação fez Isadora baixar os olhos, sentindo o rosto aquecer. Estou bem, só me confundi mesmo. Desculpa ter acordado você. Lorenzo a ajudou a se levantar, e por um momento ficaram muito próximos. Isadora podia sentir o calor que emanava do corpo dele e aquele perfume masculino que havia percebido na camiseta.
Ele também parecia ter notado a proximidade, porque deu um passo para trás. O quarto de hóspedes é o próximo. Quer que eu te acompanhe? Não precisa. Agora eu já sei onde é. Mas quando ela se virou para sair, tropeçou novamente, desta vez no próprio pé por causa do nervosismo. Lorenzo a segurou pelo braço para evitar que caísse, e novamente ficaram próximos demais. Cuidado, murmurou ele, com a voz rouca de quem acabou de acordar. Havia algo no ar naquele momento, uma tensão que nenhum dos dois sabia como interpretar. Isadora sentia o coração batendo acelerado, e não era apenas por causa do susto da queda. Obrigada, sussurrou ela, olhando nos olhos dele. Por alguns segundos, eles ficaram assim parados no meio do quarto escuro, com apenas a luz suave do abajur iluminando a cena. Lorenzo parecia estar lutando contra algum impulso, e Isadora não conseguia se mover. Foi ele quem quebrou o momento, soltando o braço dela gentilmente. Melhor você ir descansar. Amanhã vai ser um dia longo. Isadora assentiu e finalmente saiu do quarto, encontrando o caminho correto para o quarto de hóspedes. Mas quando se deitou novamente, seu coração ainda estava disparado, e ela não conseguia tirar da mente a imagem do corpo dele, o perfume que emanava de sua pele, e principalmente aquele momento de tensão que havia acontecido entre eles. Do outro lado da parede, Lorenzo também estava acordado, olhando para o teto, e se perguntando que diabos tinha acontecido. Havia algo naquela garota que o intrigava. Não era apenas a beleza natural que ela possuía, mas uma mistura de inocência e força que ele raramente via nas mulheres do seu círculo social. Quando finalmente conseguiu adormecer novamente, já passava das 2 da manhã. E ele sonhou com olhos castanhos e cabelos cacheados que cheiravam a shampoo barato, mas eram mais sedosos que seda. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que, quando o dia amanhecesse, uma pequena confusão criaria uma situação tão constrangedora que mudaria completamente a dinâmica entre eles. O despertador de Lorenzo tocou às 6 da manhã, como sempre acontecia nos dias úteis. Mas quando ele abriu os olhos no quarto completamente escuro, as cortinas blackout não deixavam passar nenhum feixe de luz, teve a estranha sensação de que algo estava diferente. Levou alguns segundos para lembrar dos eventos da noite anterior. A garota molhada na porta, a tempestade e o momento estranho no meio da madrugada. Levantou-se silenciosamente e foi até a cozinha preparar café, como fazia todas as manhãs há mais de 10 anos. E Isadora devia estar dormindo ainda. Ele olhou pela janela e viu que a chuva havia parado completamente e o dia prometia ser ensolarado. Ela poderia voltar para casa sem problemas assim que acordasse. Preparou café para 2 e colocou algumas frutas e pão na mesa, pensando que ela poderia estar com fome. Não era algo que ele normalmente faria. Na verdade, nunca havia oferecido hospedagem para nenhuma desconhecida antes, mas havia algo naquela situação toda que o fazia agir fora do padrão. Às 7h30, depois de seguir sua rotina matinal, banho no banheiro da suíte e escolha do terno cinza no closet, ambos separados do quarto principal, ele bateu levemente na porta do quarto de hóspedes, sem ter voltado ao próprio quarto desde que acordou. Isadora? Preparei café da manhã, você pode ficar à vontade. Não houve resposta. Talvez ela ainda estivesse dormindo profundamente. Lorenzo decidiu deixar um bilhete explicando que havia comida disponível e que ela podia sair quando quisesse. O porteiro já estava instruído a liberá-la. Mas quando abriu a gaveta da cozinha para pegar papel e caneta, ouviu um barulho vindo do seu quarto. Estranho, porque tinha certeza de que havia deixado Isadora no quarto de hóspedes na noite anterior. Caminhou pelo corredor e parou em frente à porta do seu quarto. Empurrou-a devagar e viu uma cena que o deixou completamente sem palavras. Isadora estava na cama dele, dormindo profundamente, com os cabelos espalhados no travesseiro e um braço jogado por cima dos olhos. A camiseta que ele havia emprestado estava ligeiramente puxada para cima, revelando parte da barriga lisa e das pernas torneadas. Ela respirava calmamente, com os lábios entreabertos, numa posição que parecia ao mesmo tempo inocente e sensual. Lorenzo ficou parado na porta por alguns segundos, tentando entender como ela havia parado ali. Tinha certeza absoluta de que a havia deixado no quarto de hóspedes depois do incidente da madrugada. Como ela estava na cama dele? Isadora, chamou em voz baixa.
Ela mexeu-se ligeiramente, mas não acordou. Isadora tentou novamente, um pouco mais alto. Desta vez, ela abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta. Quando viu Lorenzo parado na porta, olhando para ela com uma expressão confusa, sentou-se rapidamente na cama. Oi, que horas são? 7h40. Isadora, você pode me explicar como veio parar na minha cama? A pergunta foi feita em um tom controlado, mas havia uma tensão subjacente que ela percebeu imediatamente. Isadora olhou ao redor e só então se deu conta de que não estava no quarto onde havia se deitado na noite anterior. Eu não sei. Juro que fui dormir no outro quarto. Não me lembro de ter vindo para cá. Tem certeza? Havia algo na forma como ele fez a pergunta que soou quase como uma acusação. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto, mas desta vez não era por timidez. Era por indignação. Claro que tenho certeza. Você acha que eu vim para sua cama de propósito? Lorenzo suspirou e passou a mão pelos cabelos. A situação toda estava estranha demais. Olha, não estou acusando você de nada. Só estou tentando entender... Entender o quê? Se eu sou algum tipo de interesseira que estava tramando dormir na sua cama? A voz dela havia subido um tom, e Lorenzo percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim. Você está pensando que porque sou pobre devo estar tentando me aproveitar de você de alguma forma. Isadora levantou-se da cama e alisou a camiseta dele que estava usando. Mesmo irritada, ou talvez por causa da irritação, ela estava mais bonita do que na noite anterior. Os cabelos desarrumados do sono emolduravam o rosto delicado, e a raiva havia colocado um brilho especial nos olhos castanhos. Eu não disse isso. Não precisou dizer. Está escrito na sua cara. Lorenzo sabia que ela estava certa. Por mais que tentasse se controlar, sua primeira reação realmente havia sido de desconfiança. Era um reflexo automático desenvolvido ao longo dos anos, lidando com pessoas que se aproximavam dele por interesse financeiro. Me desculpa, você tem razão. Eu não deveria ter pensado isso. A sinceridade no pedido de desculpas pegou Isadora de surpresa. Ela esperava que ele continuasse na defensiva, mas em vez disso havia reconhecido o erro. Eu realmente não sei como vim parar aqui, disse ela, com a voz mais calma. Talvez eu tenha levantado durante a noite meio dormindo e me confundido novamente. É possível. Você estava bem cansada ontem. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Isadora queria ir embora o mais rápido possível daquele apartamento e daquela situação embaraçosa. Mas ao mesmo tempo havia algo que a fazia querer ficar e entender melhor aquele homem contraditório. Bom, vou me trocar e sair logo. Obrigada pela hospedagem. Espera, preparei café da manhã. E... me desculpa mesmo. Pela desconfiança. Foi injusto da minha parte. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que ela não havia percebido antes. Como se, por trás de toda aquela frieza inicial, existisse alguém mais humano tentando sair. Tudo bem. E obrigada pelo café, mas preciso ir trabalhar. É cedo ainda. Que horas você entra? Às 8. Lorenzo olhou o relógio. Eram 7h50. Você não vai conseguir chegar a tempo de metrô daqui. Deixa eu te levar de carro. Não precisa, por favor. É o mínimo que posso fazer depois de ter sido grosseiro. Isadora hesitou. Aceitar a carona significaria passar mais tempo com ele, e ela ainda não sabia direito o que pensar sobre aquele homem. Mas a realidade era que realmente não chegaria a tempo de metrô. Tá bom, obrigada. 20 minutos depois, ela estava no banco do passageiro de um BMW preto, observando a cidade despertar através das janelas com películas escuras. Lorenzo dirigia em silêncio, apenas com o som baixo do rádio preenchendo o espaço entre eles. Onde é mesmo que você trabalha? Perguntou ele quando se aproximaram do centro. Clínica veterinária na Rua Augusta. Mas pode me deixar na estação mais próxima, não precisa. Já estamos quase lá, não faz diferença. Quando pararam em frente à clínica, Isadora se virou para agradecê-lo mais uma vez, mas ele já estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Isadora, eu... queria me desculpar de novo. Não costumo receber pessoas em casa e acabei sendo grosseiro. Não precisa pedir desculpa de novo. Eu entendo. E obrigado por ter devolvido o celular da minha irmã. Nem todo mundo faria isso. Ela sorriu pela primeira vez desde que havia acordado naquela manhã.
Bom, é isso aí, obrigada por tudo. Isadora saiu do carro e caminhou até a entrada da clínica, sentindo que Lorenzo a observava. Quando se virou para acenar um tchau, ele já estava indo embora, deixando apenas o cheiro do perfume dele que havia impregnado suas roupas. O que ela não sabia era que, algumas quadras adiante, Lorenzo havia parado o carro e estava olhando pelo retrovisor, incapaz de explicar por que não conseguia tirá-la da cabeça. 3 dias se passaram desde aquela manhã estranha no apartamento de Lorenzo, e Isadora havia conseguido colocar tudo no fundo da mente. Quase tudo. De vez em quando, no meio do trabalho, se pegava pensando no perfume dele, ou na forma como havia sido gentil apesar da inicial desconfiança. Na quinta-feira à tarde, ela estava organizando as fichas dos pacientes na recepção da clínica veterinária quando a porta se abriu e Lorenzo entrou. Isadora levantou os olhos da papelada e sentiu o coração dar um pulo. "Oi", disse ele, parecendo ligeiramente nervoso. "Oi. O que você está fazendo aqui?" Lorenzo se aproximou do balcão e tirou algo do bolso, uma pequena xuxinha de cabelo preta. "Você esqueceu isso no meu apartamento. Encontrei no quarto de hóspedes." Isadora olhou para a xuxinha com surpresa genuína. "Nossa, eu nem sabia que tinha esquecido. Uso tanto essas coisas que nem percebo quando perco uma." "Imagino. São bem práticas para prender o cabelo." Havia algo de desajeitado na conversa, como se ele estivesse ganhando tempo para alguma coisa. "Obrigada por ter vindo devolver, mas você não precisava se incomodar." "Não foi incômodo, na verdade." Lorenzo hesitou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela estava começando a reconhecer como um sinal de nervosismo. "Na verdade, o quê?" "Queria ter uma desculpa para te ver de novo." A honestidade dele a pegou de surpresa. Isadora olhou ao redor da clínica, percebendo que alguns clientes estavam olhando discretamente para eles. "Lorenzo, eu sei que nossa última conversa não terminou bem. E sei que você deve estar achando que sou um Mauricinho preconceituoso. Não estou achando isso. Está sim. E talvez eu tenha sido mesmo. Por isso queria te pedir uma segunda chance." Isadora sentiu o coração acelerar ligeiramente. "Segunda chance para quê?" "Para mostrar que posso ser melhor que a primeira impressão. Gostaria de tomar um café com você algum dia, para conversar de verdade." A pergunta pairou no ar entre eles. Isadora podia sentir os olhos curiosos dos clientes e até mesmo da veterinária, que havia aparecido na porta do consultório. "Eu não sei se é uma boa ideia." "Por quê?" "Porque somos de mundos muito diferentes, Lorenzo. Isso você mesmo disse. E eu estava errado. Mundos diferentes podem se encontrar." Havia algo na sinceridade da voz dele que a desarmou. E também algo na forma como ele havia se dado ao trabalho de procurá-la no trabalho, de inventar uma desculpa para vê-la, que mostrava uma intenção genuína. "1 hora", disse ela finalmente. "Um café de 1 hora, e depois cada um segue sua vida." O rosto de Lorenzo se iluminou com um sorriso genuíno. "1 hora. E eu pago minha parte. Tudo bem. E se eu perceber que você está tentando me impressionar com dinheiro ou me tratando como algum tipo de projeto social, eu levanto e vou embora." Lorenzo riu baixinho. "Você é bem durona, né?" "Aprendi que preciso ser." "Então amanhã às 4 da tarde? Tem uma cafeteria pequena na rua Oscar Freire que..." "Não, algum lugar normal, não nos jardins." "Tudo bem. Você escolhe o lugar." Isadora pensou por alguns segundos. "Tem uma padaria na Praça da República que faz um café decente. Às 4 da tarde. Perfeito. Padaria da Praça da República às 4. Quando Lorenzo saiu da clínica, Isadora ficou olhando a xuxinha na mão, se perguntando se havia feito a escolha certa. Havia algo nele que despertava sua curiosidade, mas também todos os seus instintos de autodefesa. A veterinária se aproximou do balcão com um sorriso maroto. Quem era aquele gato? Ninguém importante, respondeu Isadora, guardando a xuxinha na gaveta. Mas por dentro, uma parte dela queria acreditar que ele era diferente do que imaginava. Que a outra parte a alertava que era melhor esperar o pior das pessoas e se surpreender positivamente do que criar expectativas e se decepcionar. Durante o resto da manhã, Isadora não conseguiu se concentrar completamente no trabalho. A cada cliente que atendia, a cada ficha que organizava, sua mente voltava para a conversa com Lorenzo. Havia algo na sinceridade dele que a intrigava, mas também a assustava.
Quando saiu da clínica, parou num reflexo e olhou a própria imagem na vitrine de uma loja. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que não estava se iludindo, achando que um homem como Lorenzo poderia ter interesse genuíno em alguém como ela? Mas então lembrou-se do esforço que ele havia feito para procurá-la, da forma nervosa como havia se comportado, e decidiu que pelo menos merecia o benefício da dúvida. Afinal, era apenas um café, 1 hora da vida dela. O que poderia acontecer de tão grave assim? No trabalho de limpeza naquela tarde, enquanto passava pano nos escritórios vazios, ela se pegou pensando em que roupa usar no dia seguinte. Não tinha muitas opções, mas queria escolher algo que a fizesse se sentir segura e bonita, sem parecer que estava tentando impressionar. Quando chegou em casa, já passava das 10 da noite. Dona Eulália estava na portaria, como sempre ficava até as 10h30. Isa, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Não, Dona Eulália, só estou pensativa. Pensativa por quê? Homem. Isadora riu. A dona da pensão tinha um radar apurado para esse tipo de coisa. Talvez. Homem bom ou homem problema? Ainda não sei. Então cuidado, menina. Homem que deixa a gente em dúvida geralmente é problema. Isadora subiu para o quarto, pensando nas palavras da Dona Eulália. Talvez ela estivesse certa. Talvez Lorenzo fosse realmente um problema que ela estava convidando para entrar em sua vida. Mas quando se deitou naquela noite, a última coisa em que pensou antes de adormecer foi no sorriso genuíno que havia aparecido no rosto dele quando ela aceitou tomar café. E uma pequena parte do seu coração sussurrou que talvez, só talvez, valesse a pena descobrir se aquele sorriso era real. O que ela não sabia era que Lorenzo também estava lutando contra seus próprios preconceitos e que aquele encontro seria o primeiro de muitos testes que ambos teriam que enfrentar. Sábado, 13h45 da tarde. Isadora chegou à padaria 5 minutos antes do combinado, vestindo sua melhor blusa, uma peça azul marinho que havia comprado em promoção há 2 anos, e uma calça jeans que havia lavado na noite anterior até ficar sem nenhuma mancha. Escolheu uma mesa no fundo do estabelecimento, de onde podia ver a entrada e também ter uma rota de fuga caso as coisas não corressem bem. Pediu apenas um café simples e ficou observando o movimento da praça através da janela embaçada. Aos poucos, começou a se arrepender de ter aceitado o encontro. O que uma pessoa como ela ia conversar com um milionário? Eles viviam em planetas completamente diferentes. Quando Lorenzo chegou, exatamente às 4 horas, ela quase não o reconheceu. Em vez do terno impecável que sempre usava, ele vestia uma camiseta simples, jeans e tênis. Parecia mais jovem, mais acessível, quase como uma pessoa normal. Desculpa o atraso, disse ele sentando-se à mesa. Trânsito estava terrível. Você não está atrasado, eu que cheguei cedo. Lorenzo olhou ao redor da padaria simples, com suas mesas de fórmica e cardápio manuscrito na parede. Não era exatamente o tipo de lugar que frequentava, mas havia algo de acolhedor no ambiente. Gostei daqui. É bem brasileiro, né? Lembra a padaria que minha avó levava quando eu era criança. Sua avó te levava em padaria? Minha avó materna, ela morava numa casa simples na Moca. E todo sábado íamos numa padaria parecida com essa, para tomar café com pão na chapa. Isadora o olhou com surpresa. Era difícil imaginar aquele homem elegante como uma criança comum, comendo pão na chapa numa padaria de bairro. Você morava na Moca? Não, mas passava os fins de semana lá. Meus pais trabalhavam muito, então minha avó cuidava de mim e da minha irmã. Havia algo de nostálgico na voz dele quando falou da avó, uma suavidade que Isadora não havia percebido antes. E hoje, sua avó ainda está viva? Morreu há 5 anos. Câncer. Ele fez uma pausa e olhou pela janela. Foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sinto muito. Obrigado. E você? Tem família? Só minha tia Conceição. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Lorenzo a olhou com uma expressão de genuína compaixão. Deve ter sido muito difícil. Foi, principalmente porque eles eram tudo que eu tinha. A tia Conceição me acolheu, mas não é a mesma coisa. Imagino que não. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor como Isadora esperava. Era quase confortável,
como se ambos estivessem processando as informações que haviam compartilhado. Posso te fazer uma pergunta? Disse Lorenzo após alguns minutos. Pode. Por que você trabalha tanto? Quer dizer 3 empregos. Isso não pode ser fácil. Isadora hesitou antes de responder. Era uma pergunta que tocava em seus sonhos mais íntimos, aqueles que ela raramente verbalizava por medo de que parecessem tolos. Quero fazer faculdade de veterinária. Sempre gostei de animais e acho que seria boa nisso. Mas para conseguir pagar uma particular, preciso juntar dinheiro por pelo menos 2 anos. E não consegue fazer uma pública? Tentei no Enem 2 vezes, mas não passei. Não tive ensino médio muito bom, sabe? Escola pública sobrecarregada, professores desmotivados. Fiz o que pude, mas não foi suficiente. Lorenzo assentiu, entendendo. Ele havia estudado em escolas particulares caras a vida inteira e sabia o quanto isso fazia diferença nas oportunidades. Você já pensou em fazer um cursinho? Com que dinheiro? Ela riu sem humor. Lorenzo, você não entende. Para mim, gastar R$ 300 num cursinho significa não comer por 1 mês. A frase atingiu ele, como um soco no estômago. R$ 300 era o que ele gastava em uma única refeição em restaurantes caros. Era uma diferença de realidade que ele sabia que existia, mas nunca havia presenciado de tão perto. Desculpa, eu realmente não entendo sua realidade. Não tem problema, poucas pessoas entendem. Mas admiro sua determinação. 3 empregos para realizar um sonho, isso é coragem. Isadora o olhou com surpresa. Nenhum homem havia chamado sua luta de coragem antes. Geralmente recebia pena, ou conselhos sobre como melhorar de vida de forma mais rápida. Não é coragem, é necessidade. Não, é coragem sim. Seria muito mais fácil desistir, aceitar que as coisas são como são. Mas você continua lutando. Havia sinceridade na voz dele, que fez algo se mexer no peito de Isadora. Era a primeira vez que alguém enxergava sua luta dessa forma. E você? Perguntou ela, querendo mudar o foco. Sempre quis trabalhar com consultoria financeira? Lorenzo riu. Na verdade, eu queria ser professor de história. Adorava essa matéria na escola. Sério? O que aconteceu? A vida aconteceu. Meu pai tinha a empresa, precisava de alguém da família para continuar o negócio. Minha irmã não tinha interesse, então sobrou para mim. Você não podia ter dito não? Podia, mas significaria decepcionar meu pai e também abrir mão de uma vida confortável para seguir um sonho que talvez não desse em nada. Isadora percebeu a ironia da situação. Ela estava lutando para ter a chance de seguir seu sonho, enquanto ele havia aberto mão do seu para manter uma vida confortável. Você se arrepende? Lorenzo pensou por alguns segundos. Às vezes, principalmente quando vejo professores apaixonados pela profissão. Fico imaginando como seria se eu tivesse tido coragem de tentar. Ainda dá tempo. Aos 38 anos, com todas as responsabilidades que tenho, por que não? Se é isso que te faria feliz. Você acha que é fácil assim? Largar tudo e recomeçar? Para quem tem 200 milhões investidos, acho que sim. Lorenzo a olhou com surpresa. Como você sabe sobre os 200 milhões? Isadora sentiu o rosto esquentar, percebendo que havia se entregado. Vi uma matéria sobre você no jornal. Ele sorriu. Então você me pesquisou? Não pesquisei nada. A matéria estava lá, eu vi. E o que mais dizia a matéria? Isadora hesitou. Só falava sobre sua empresa. Isadora, posso te perguntar uma coisa? Por que você aceitou tomar café comigo? Tenho a impressão de que não confia muito em mim. A pergunta a pegou desprevenida. Era uma boa pergunta, e ela não tinha certeza da resposta. Curiosidade, eu acho. Você parece contraditório. Contraditório como? Às vezes age como se fosse um Mauricinho metido. Outras vezes parece uma pessoa normal. Não consigo te decifrar. Lorenzo riu genuinamente. Mauricinho metido? Foi o que me disseram sobre você. E você acreditou? Estava inclinada a acreditar, mas agora não sei. Eles ficaram conversando por mais de 2 horas, muito além da hora combinada. Lorenzo contou sobre a pressão de administrar um negócio que não era sua paixão, sobre a solidão de viver cercado de pessoas que se interessavam mais por seu dinheiro que por ele. Isadora falou sobre os desafios de viver sozinha, sobre os sonhos que tinha e os medos que a mantinham acordada à noite. Quando finalmente se deram conta do tempo,
Já eram quase 7 da noite. Nossa, como passou rápido, disse Isadora olhando o relógio. Normalmente odeio conversas longas, mas com você foi diferente. Diferente como? Real. Sem máscaras, sem jogos. Faz tempo que não converso assim com alguém. Isadora sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de satisfação e medo. Satisfação por ter conseguido ver além da fachada dele. Medo de estar começando a gostar do que via. Bom, foi legal conversar com você, disse ela levantando-se da mesa. Isadora, espera. Podemos repetir isso? Talvez jantar juntos na próxima semana? Ela hesitou. Havia gostado da conversa, muito mais do que esperava, mas também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Não sei. A gente vive em mundos muito diferentes. E daí? Conversamos bem hoje, não conversamos? Conversamos, mas... Sem mas. Apenas um jantar. Se você não gostar, prometo que não insisto mais. Isadora o olhou nos olhos e viu sinceridade ali. Contra seu melhor julgamento se ouviu dizendo, tá bom, mas nada muito caro. Combinado. Quando saíram da padaria juntos, Lorenzo ofereceu carona, mas ela recusou. Queria andar um pouco, processar tudo o que havia acontecido naquela tarde. Então te ligo durante a semana para combinarmos? Tá bom. Ele se inclinou e deu um beijo leve no rosto dela. Um gesto simples que fez Isadora sentir borboletas no estômago. Foi muito bom te conhecer melhor, Isadora. Também foi. Enquanto caminhava de volta para casa, Isadora não conseguia parar de sorrir. Havia algo naquele homem que a intrigava, que a fazia querer conhecer mais. Mas, ao mesmo tempo, uma voz em sua cabeça a alertava sobre os perigos de se envolver com alguém de um mundo tão diferente do seu. Mas enquanto caminhava para casa com o coração mais leve, Isadora não imaginava que na semana seguinte descobriria que as barreiras sociais entre eles eram maiores do que pensava. A semana passou voando para Isadora, mas de uma forma estranha. Ela se pegava pensando em Lorenzo durante o trabalho, lembrando de detalhes da conversa que haviam tido, o jeito que ele sorria quando falava da avó, a tristeza nos olhos quando mencionou ter abandonado o sonho de ser professor, a forma genuína como ouviu suas próprias histórias. Na quarta-feira, ele ligou como havia prometido. Oi, Isadora, como está sendo sua semana? Corrida, como sempre. E a sua? Entediante até agora, mas a sua melhorou depois dessa ligação. O comentário a fez sorrir mesmo estando sozinha no quarto. Que tal sexta-feira? Conheço um restaurante italiano bem simples na Vila Madalena. Simples como? Massas caseiras, ambiente familiar, preços honestos, nada que vá te constranger. Isadora hesitou por alguns segundos. A cada conversa, sentia que estava se envolvendo mais, e isso a assustava. Tudo bem. Que horas? 8 da noite? Posso te buscar ou prefere se encontrar lá? Prefiro me encontrar lá. Perfeito. Te mando o endereço. Por mensagem. Sexta-feira chegou mais rápido do que ela esperava. Isadora usou a roupa mais bonita que tinha, um vestido preto simples que havia comprado numa liquidação e fez uma maquiagem leve com os cosméticos que conseguia economizar para comprar. O restaurante que Lorenzo havia escolhido era realmente simples, mas tinha um charme especial. Mesas de madeira, velas, música italiana baixa ao fundo. Era romântico sem ser ostensivo. Lorenzo já estava lá quando ela chegou, conversando com o garçom em italiano fluente. Usava uma camisa social azul clara, sem gravata, e uma calça jeans escura. Elegante, mas descontraído. Você fala italiano? Perguntou Isadora quando se sentou. Fiz intercâmbio lá quando era adolescente. Ficou meio automático. Que legal. Eu mal consigo falar português direito às vezes. Você fala muito bem e tem uma voz bonita. O elogio a pegou de surpresa e ela sentiu o rosto esquentar ligeiramente. Obrigada. O jantar transcorreu de forma mais natural que Isadora imaginava possível. Eles conversaram sobre cinema, descobriram que ambos adoravam filmes antigos, sobre música, ela gostava de MPB, ele de rock clássico, sobre livros, ela lia principalmente romances emprestados da biblioteca. Ele tinha uma biblioteca particular com mais de 1000 títulos. 1000 livros? Perguntou ela impressionada. Herança da minha avó. Ela era professora e sempre dizia que livros eram o único luxo que valia a pena. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era.
Acho que você gostaria dela. E ela de você. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Isadora sentir um calor no peito. Durante a sobremesa, um tiramisu que eles decidiram dividir, Lorenzo perguntou sobre os sonhos dela. E depois da faculdade de veterinária, que tipo de clínica você quer ter? Quero trabalhar com animais abandonados. Abrir uma clínica popular onde as pessoas que não têm muito dinheiro possam levar seus bichos. Isso é lindo, Isadora, sério. Você acha que é bobagem, né? Sonho de pobre. Pelo contrário, acho que é o tipo de sonho que realmente vale a pena. Fazer diferença na vida das pessoas. A sinceridade na voz dele a emocionou. Era raro encontrar alguém que entendia a importância dos seus sonhos sem achar que ela estava sonhando alto demais. Ah, é você. Se pudesse recomeçar, faria diferente? Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos, brincando com a colher da sobremesa. Não sei. Às vezes penso que sim, mas é fácil romantizar escolhas que nunca fizemos, né? Talvez. Mas nunca é tarde para mudar. Você realmente acredita nisso? Tenho que acreditar. Senão não teria motivo para continuar lutando. A conversa foi interrompida pelo garçom trazendo a conta. Lorenzo pegou a carteira automaticamente, mas Isadora foi mais rápida. Eu pago minha parte, lembra do que combinamos. Isadora, não quero me sentir devendo nada. Não é questão de dever, é educação pagar para uma mulher. E educação da mulher moderna pagar sua própria conta. Lorenzo sorriu e levantou as mãos em rendição. Tudo bem, você venceu. Quando saíram do restaurante, o ar noturno estava fresco e a rua estava movimentada com pessoas aproveitando a noite de sexta-feira. Eles caminharam lentamente até o ponto onde Isadora pegaria o ônibus. Tem certeza que não quer carona? Ofereceu Lorenzo. Tenho certeza, preciso me acostumar a não depender de ninguém. Mas aceitar ajuda de vez em quando não é dependência. Para mim é. Eles pararam no ponto de ônibus e ficaram em silêncio por alguns minutos. Havia algo no ar, uma tensão que nenhum dos dois sabia como interpretar. Isadora, disse Lorenzo, se virando para ficar de frente para ela. Posso te falar uma coisa? Pode. Gostei muito de passar tempo com você. Mais do que imaginava. Eu também gostei. E isso me assusta um pouco. A honestidade dele a surpreendeu. Por quê? Porque faz tempo que não sinto isso por alguém. E nossa situação é complicada. Nossa situação? Nossas vidas são muito diferentes, Isadora. E eu não quero te machucar. Quem disse que você vai me machucar? Ninguém. Mas realmente falando, que futuro podemos ter? Eu tenho responsabilidades, compromissos, um estilo de vida que eu não me encaixo, ela completou a frase por ele. Não foi isso que eu quis dizer. Pois sim, e tudo bem, Lorenzo. Eu sei qual é meu lugar no mundo. Havia uma frieza na voz dela que ele não havia escutado antes. Isadora, por favor. Não foi isso. Foi exatamente isso. Você gosta de conversar comigo. Talvez até sente alguma atração. Mas na hora da realidade, lembra que sou apenas uma menina pobre que trabalha 3 empregos. Mas ela já havia subido no ônibus, deixando Lorenzo parado no ponto, com as palavras presas na garganta e um peso no peito que não conseguia explicar. Através da janela embaçada, ele a viu se sentar e olhar para frente, sem olhar para trás nenhuma vez. Enquanto o ônibus se afastava na avenida movimentada, Lorenzo ficou ali por longos minutos, tentando entender como uma conversa que havia começado tão bem havia terminado de forma tão amarga. Havia algo na forma como Isadora reagiu que o incomodava profundamente. Não era apenas sensibilidade exagerada. Era a ferida de alguém que já havia passado por situações similares antes. Durante o caminho de volta para casa, dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo, ele não conseguia tirar da cabeça a expressão de decepção no rosto dela. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele realmente tivesse falado aquilo porque, no fundo, ainda havia através das lentes do preconceito. Mas o que Lorenzo não imaginava era que aquela separação duraria muito mais tempo do que ele gostaria, e que quando finalmente se encontrassem novamente, as circunstâncias seriam completamente diferentes. 2 semanas se passaram desde a noite do restaurante italiano, e Lorenzo descobriu que tentar esquecer Isadora era uma batalha perdida. Durante o dia, no escritório da consultoria, conseguia se distrair com planilhas, reuniões e telefonemas de clientes. Mas à noite,
sozinho no apartamento, silencioso. Sua mente invariavelmente voltava para ela. Lembrava-se de detalhes pequenos que não deveria ter notado. A forma como ela mexia no cabelo quando estava nervosa. O jeito que seus olhos brilhavam quando falava dos sonhos de ser veterinária. O sorriso tímido que aparecia quando ela se sentia verdadeiramente à vontade. E, principalmente, lembrava-se da mágoa no rosto dela quando subiu naquele ônibus. "Você está diferente", comentou Ricardo Monteiro, seu sócio e melhor amigo, durante uma reunião numa quinta-feira à tarde. "Mais distraído. Tem alguma coisa te incomodando?" Lorenzo olhou para o homem que conhecia há mais de 15 anos. Ricardo vinha de uma família ainda mais rica que a sua. Havia se casado com uma herdeira de uma construtora e levava a vida exatamente como seus pais esperavam. Era o tipo de pessoa que nunca questionava as regras do mundo em que nasceram. "Estou bem. Só um pouco cansado." "Cansado de quê? Você não sai de casa há semanas. Aliás, quando foi a última vez que você saiu com uma mulher?" A pergunta atingiu Lorenzo de forma inesperada. Quando havia sido a última vez? Antes de conhecer Isadora, ele saía ocasionalmente com algumas mulheres do seu círculo social. Advogadas, empresárias, filhas de amigos da família. Encontros educados, conversas previsíveis, encontros sem emoção. Nada que deixasse marcas. "Não estou interessado em ninguém no momento." "Impossível. Você tem 38 anos, é rico, bonito, tem um apartamento incrível. As mulheres fazem fila para você. Deve ter alguma coisa." Havia alguma coisa. Ou melhor, havia alguém. Mas como explicar para Ricardo que não conseguia parar de pensar numa recepcionista que trabalhava 3 empregos e morava numa pensão? Como contar que uma garota que mal conhecia havia mexido com ele de uma forma que nunca havia experimentado antes? "Rico, preciso te contar uma coisa." Ricardo se recostou na cadeira, com aquela expressão de quem se preparava para ouvir uma confissão interessante. "Conheci uma mulher há algumas semanas. Aí sim, eu sabia que tinha alguma coisa. Quem é?" "Conheço." "Não, e ela é diferente." "Diferente como? Loira em vez de morena? Mais nova? Mais velha?" Lorenzo hesitou. Como explicar sem soar condescendente ou ridículo? "Ela é de origem mais simples. Trabalha como recepcionista numa clínica veterinária." A expressão de Ricardo mudou, sutilmente passando de curiosidade para surpresa e depois para algo que se assemelhava à preocupação. "Lorenzo, você está falando sério?" "Completamente." "Mano, você enlouqueceu? Uma recepcionista? Do que vocês vão conversar? Sobre que mundo vocês vão frequentar juntos?" "Conversamos muito bem, na verdade. Ela é inteligente, engraçada, tem sonhos." "Todos têm sonhos, cara. Mas isso não significa que devem estar no mesmo nível social. Você já parou para pensar nas implicações?" Lorenzo sentiu uma irritação crescente com a direção da conversa. "Que implicações? Sua família, seus negócios, seu futuro? Você acha que seus pais vão aceitar numa boa? Que seus clientes vão respeitar uma esposa recepcionista? E ela? Você acha que vai conseguir se adaptar ao seu mundo?" Cada palavra de Ricardo ecoava os medos que o próprio Lorenzo carregava, mas ouvir alguém verbalizando aquelas preocupações o fazia perceber como eram pequenas e preconceituosas. "Talvez o problema não seja ela se adaptar ao meu mundo, mas eu questionar se esse mundo vale a pena." "Nossa, você está mesmo perdido. Olha, não estou sendo preconceituoso, estou sendo realista. Vocês vêm de universos completamente diferentes. Isso não é filme romântico, Lorenzo. Na vida real, essas diferenças importam." A conversa foi interrompida pela secretária, anunciando a chegada do próximo cliente, mas as palavras de Ricardo ficaram ecoando na mente de Lorenzo pelo resto do dia. Será que estava sendo ingênuo? Será que havia se deixado levar por uma atração física e estava romantizando uma situação impossível? Mas então, lembrava-se da sinceridade nos olhos de Isadora, da forma genuína como ela se importava com as pessoas e os animais, da força silenciosa que demonstrava ao trabalhar 3 empregos para realizar seus sonhos, e percebia que todas as razões práticas de Ricardo enfraqueciam diante daquilo que sentia quando estava com ela. Naquela noite, Lorenzo fez algo que nunca havia feito antes na vida. Contratou um investigador particular. Não foi uma decisão fácil.
Passou horas caminhando pelo apartamento, lutando contra a ideia, sabendo que era uma invasão de privacidade e que Isadora ficaria furiosa se descobrisse. Mas uma parte dele precisava saber mais sobre a vida dela, entender melhor quem ela realmente era. Eu só quero saber como ela está, disse para Marcos Oliveira, o investigador recomendado por um advogado conhecido. Se está bem, se precisa de alguma coisa. Informações básicas. Marcos era um homem de meia idade, discreto e profissional. Havia trabalhado para várias famílias ricas de São Paulo e entendia a importância da discrição. Quanto tempo o senhor quer que eu acompanhe? Não quero que acompanhe. Só quero saber como ela está agora. Trabalho, moradia, saúde, essas coisas. Entendi. Preciso de uma semana para levantar essas informações. Uma semana que passou como um mês para Lorenzo. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas constantemente se pegava olhando o telefone, esperando a ligação de Marcos. Quando finalmente ela veio, numa terça-feira chuvosa de maio, ele não estava preparado para o que iria ouvir. Senhor Lorenzo, preciso falar com o senhor pessoalmente. Posso ir ao seu escritório agora? Aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos pessoalmente. Uma hora depois, Marcos estava sentado na sala de reuniões do escritório, com uma pasta discreta nas mãos e uma expressão grave no rosto. A situação da senhorita Isadora é mais complicada do que o senhor imaginava. O coração de Lorenzo disparou. Complicada como? Ela está doente. Há 3 semanas foi ao posto de saúde do bairro com sintomas de fadiga extrema, tonturas e palidez. O médico disse que era estresse e receitou dipirona. Mas os sintomas pioraram. Pioraram como? Ela desmaiou no trabalho na clínica veterinária há 2 semanas. Foi demitida no mesmo dia. O patrão disse que não podia manter uma funcionária que desmaiava no serviço. Lorenzo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E os outros empregos? Perdeu todos. Não consegue mais ficar de pé por muito tempo. Está sobrevivendo com o dinheiro que tinha guardado, mas aluguel da pensão, atrasado. Atrasado. Pelo que consegui apurar, ela está evitando procurar ajuda médica porque não tem dinheiro para consultas particulares e perdeu a confiança no posto de saúde público. A dona da pensão já avisou que ela tem que pagar até sexta-feira. Sexta-feira. Dali a 3 dias. Marcos continuou relatando outros detalhes, como Isadora havia tentado vender alguns poucos pertences que tinha, como estava comendo apenas uma refeição por dia para economizar, como a tia em Guarulhos não tinha condições de ajudá-la, porque trabalhava como cuidadora e morava no emprego. Mas Lorenzo mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava focada numa única informação. Isadora estava doente, sozinha, e prestes a ficar na rua, enquanto ele passava os dias se lamentando por causa de um mal-entendido idiota. Obrigado, Marcos. Pode me mandar o relatório completo por e-mail. Vai precisar de mais alguma coisa? Não, você fez um excelente trabalho. Depois que Marcos saiu, Lorenzo ficou sozinho na sala de reuniões, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. Pela primeira vez em semanas, sabia exatamente o que precisava fazer. E desta vez, não ia deixar o orgulho ou o medo do julgamento alheio impedi-lo de fazer a coisa certa. Quinta-feira, 8 da manhã. Lorenzo estava parado no estacionamento da pensão onde Isadora morava, olhando para o prédio de 3 andares que precisava urgentemente de uma reforma. A tinta das paredes descascava, algumas janelas tinham vidros quebrados remendados com fita adesiva, e o portão de ferro estava enferrujado. Não era exatamente o tipo de lugar que ele frequentava, mas durante os 2 meses que passou pensando nela, havia imaginado várias vezes como seria a vida de Isadora naquele endereço. Agora, vendo de perto, percebia que sua imaginação havia sido generosa demais. Subiu os degraus gastos da entrada e tocou a campainha identificada como administração. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, atendeu com uma expressão que misturava cansaço e irritação. Bom dia. A senhora é Dona Eulália? Sou eu mesma. O que o senhor quer? Vim falar sobre Isadora Nunes. Sou amigo dela. A expressão da mulher se suavizou ligeiramente, mas ainda mantinha a desconfiança. Ah, sobre a Isa. Olha, moço, eu gosto muito dela. É uma menina boa, trabalhadora, mas não posso fazer caridade. Tenho contas para pagar também.
Entendo perfeitamente. Na verdade, vim aqui para resolver a situação dela. Posso saber quanto ela deve? Dona Eulália o olhou de cima a baixo, notando o terno bem cortado, o relógio caro, os sapatos de couro legítimo. São 3 meses de aluguel, 800 cada mês, mais as taxas de luz e água. Dá uns 2.500 no total. Lorenzo tirou a carteira e contou as notas. Aqui está, e mais um mês adiantado. Mas quem é o senhor? Namorado dela? Sou alguém que se importa com ela. Ela está em casa? Está sim. Segundo andar, porta 7. Mas, moço, a menina não está bem. Tem passado mal direto. Lorenzo subiu as escadas estreitas, sentindo o cheiro de umidade e produtos de limpeza. No segundo andar, parou em frente à porta número 7 e respirou fundo antes de bater. Quem é? Veio a voz fraca de Isadora do outro lado. Sou eu, Lorenzo. Silêncio. Por alguns segundos, ele achou que ela não ia abrir a porta. O que você quer aqui? Quero conversar com você. Por favor, abre a porta. Mais silêncio. Então, o barulho da chave girando na fechadura. A porta se abriu lentamente e Lorenzo sentiu o coração se apertar ao ver Isadora. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e uma palidez que fazia sua pele parecer quase transparente. Usava uma camisola velha e um roupão desbotado e se apoiava no batente da porta como se precisasse do suporte para ficar de pé. Como você descobriu onde eu moro? Isso importa agora? Isadora, você está doente. Estou com uma gripe forte. Nada demais. Isso não é gripe. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Fui no postinho há 1 mês. O médico disse que era estresse. Lorenzo olhou ao redor do quartinho minúsculo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha com um fogão elétrico de uma boca, uma pia minúscula. Era menor que seu closet. Posso entrar? Isadora hesitou, mas acabou se afastando para deixá-lo passar. Lorenzo entrou e fechou a porta atrás de si, tentando não demonstrar o choque que sentia com as condições em que ela vivia. Isadora, preciso te levar ao médico, agora. Não preciso de médico. E mesmo se precisasse, não tenho dinheiro para pagar consulta particular. Eu pago. Não. A resposta foi imediata e firme, mesmo com a voz fraca. Por que não? Porque não aceito caridade. Já falei isso para você. Não é caridade, é cuidado. Existe diferença. Para mim não existe. Lorenzo se aproximou dela, que se afastou instintivamente. Isadora, olha para mim. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Comi hoje de manhã. O quê? Torrada com café. E ontem? Ela não respondeu, o que foi resposta suficiente. Você está me preocupando muito. Por favor, deixa eu te ajudar. Por quê? Por que você quer me ajudar? A pergunta o pegou desprevenido. Como explicar que havia passado 2 meses pensando nela todos os dias? Como admitir que havia contratado um investigador? Como dizer que ela tinha se tornado importante para ele de uma forma que nem mesmo ele entendia completamente? Por que me importo com você? Se importa como? Sou só uma recepcionista que você conheceu por acaso. A gente saiu 2 vezes. Isso não te dá o direito de... Isadora não conseguiu terminar a frase. Suas pernas fraquejaram e ela começou a cair. Lorenzo a segurou antes que chegasse ao chão, sentindo como ela estava leve demais, frágil demais. Pronto, agora chega. Você vai comigo ao hospital, querendo ou não. Lorenzo, eu não posso... Pode sim. E vai. Ele a ajudou a se sentar na beirada da cama e se ajoelhou na frente dela. Isadora, me escuta. Sei que você tem orgulho. Sei que não gosta de depender de ninguém. Mas isso aqui não é sobre orgulho ou independência. É sobre sua vida. E sua vida é importante. É importante para quem? Para mim. Havia tanta sinceridade na voz dele que Isadora sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Por quê? Eu não entendo por quê. Lorenzo pegou as mãos dela entre as suas. Estavam geladas e trêmulas. Porque nos últimos 2 meses você não saiu da minha cabeça nem por um dia. Porque me arrependo todos os dias das palavras que disse naquela noite no restaurante. Porque você mexeu comigo de uma forma que eu nunca senti antes. Lorenzo, deixa eu cuidar de você. Não como caridade, não como pena. Deixa eu te cuidar porque você é importante para mim. E eu não consigo te ver assim. Isadora o olhou nos olhos e viu ali uma vulnerabilidade que não havia percebido antes.
Não era o homem rico e seguro de si que havia conhecido no primeiro dia. Era alguém genuinamente preocupado, genuinamente aflito. Se eu for com você ao médico, isso não significa que aceito que você pague por tudo na minha vida. Entendido. E não significa que estamos namorando ou coisa parecida. Entendido. É só porque preciso mesmo de ajuda médica. É só isso. Mas quando Lorenzo a ajudou a se levantar e a vestir um casaco por cima da camisola, ambos sabiam que não era só isso. Era o começo de algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Uma hora depois, estavam na recepção do Hospital Albert Einstein, e Isadora descobria que ter dinheiro não apenas abria portas, transformava completamente a experiência de ser tratada como ser humano. Mas o que ela não imaginava era que o diagnóstico que receberia mudaria não apenas sua condição de saúde, mas toda a dinâmica do relacionamento entre eles. Anemia aplástica severa. As palavras do Dr. Henrique Carvalho ecoaram na sala de consulta como um eco sombrio. É uma condição séria, mas completamente tratável quando diagnosticada a tempo. Isadora estava sentada na maca do consultório, ainda vestindo a camisola hospitalar, após uma bateria de exames de sangue e imagens. Lorenzo estava ao lado dela, segurando sua mão numa demonstração de apoio que havia se tornado natural durante as 4 horas que passaram no hospital. Mas o que significa exatamente? Perguntou Lorenzo, já que Isadora parecia estar em estado de choque. Significa que a medula óssea dela não está produzindo células sanguíneas suficientes. Glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, todos estão em níveis perigosamente baixos. É por isso que ela sente fadiga extrema, tonturas, palidez. E como se trata? Questionou Isadora, finalmente encontrando a voz. Depende da gravidade. No seu caso, vamos começar com transfusões de sangue para estabilizar os níveis, medicamentos imunossupressores e mudanças na dieta. Pode ser que precisemos considerar transplante de medula óssea no futuro, mas vamos tentar o tratamento conservador primeiro. Transplante de medula óssea? Repetiu Isadora com voz trêmula. É uma possibilidade, não uma certeza. Vamos acompanhar como você responde ao tratamento inicial. E quanto tempo leva para melhorar? Perguntou Lorenzo. Com sorte e cuidados adequados, ela deve começar a se sentir melhor em algumas semanas. Mas é um processo que pode levar meses. E durante esse período, ela vai precisar de repouso absoluto, medicamentos rigorosos, acompanhamento médico constante. Isadora sentiu o mundo girando. Meses de tratamento significavam meses sem poder trabalhar. Meses dependendo de ajuda que não podia pagar. Doutor, quanto custa esse tratamento? Perguntou ela diretamente. O médico olhou para Lorenzo, que fez um gesto discreto com a cabeça. Isso já está resolvido, senhorita Isadora. O importante agora é começar o tratamento imediatamente. Como assim já está resolvido? Lorenzo se virou para ela. Isadora, não é hora de discutir dinheiro. É hora de cuidar da sua saúde. Lorenzo, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Havia uma firmeza na voz dele que não admitia discussão. 3 horas depois, Isadora estava numa cama de hospital particular, recebendo sua primeira transfusão de sangue, enquanto Lorenzo conversava com o Dr. Carvalho no corredor. Doutor, quero contratar cuidadores particulares para ela, os melhores que tiver. Não vai ser necessário, Sr. Lorenzo. O que ela precisa é repouso, medicação rigorosa e acompanhamento médico. Mas alguém precisa estar com ela para garantir que tome os remédios no horário certo, que se alimente adequadamente, que não force o corpo. E onde ela pode ficar para ter esses cuidados? O lugar onde mora não oferece essas condições. Idealmente, com família que possa cuidar bem dela. Lorenzo pensou na tia Conceição, que trabalhava como cuidadora e não tinha nem tempo nem espaço para cuidar de Isadora adequadamente. E se ela ficasse na minha casa? Tenho uma empregada de confiança, o apartamento é grande, posso contratar enfermeiras. Seria uma excelente opção, desde que ela aceite. Essa era a questão, convencer Isadora a aceitar. Quando ele voltou para o quarto, ela estava acordada, olhando pela janela com uma expressão melancólica. Como você está se sentindo? Estranha. Mais forte, mas estranha. Ela se virou para ele. Lorenzo, preciso te perguntar uma coisa. O que for?
Por que você está fazendo isso? E não me diga que é só porque se importa. Isso vai custar uma fortuna. Lorenzo se sentou na cadeira ao lado da cama. Quer a resposta honesta? Quero. Porque nos últimos 2 meses aprendi uma coisa. Dinheiro não compra as coisas que realmente importam. Não compra conversas genuínas. Não compra pessoas que te vejam além da conta bancária. Não compra a sensação de que você faz diferença na vida de alguém. Isadora o ouviu em silêncio. E você me deu todas essas coisas. Então agora é minha vez de retribuir. Mas eu não posso retribuir na mesma moeda. Não precisa. Já retribuiu só por ter existido na minha vida. Havia tanta sinceridade nas palavras dele que Isadora sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Lorenzo, eu tenho medo. Medo de quê? De me acostumar com isso. De começar a depender de você e depois você se cansar de mim. Lorenzo se levantou e se aproximou da cama. Isadora, me olha. Eu não vou me cansar de você. E não é dependência se é temporário, é cuidado. E se o tratamento não funcionar? Vai funcionar. Mas e se não funcionar? Então vamos para o próximo plano. E se esse não funcionar, vamos para o próximo, até funcionar. A determinação na voz dele a tranquilizou de uma forma que ela não esperava. O médico disse que preciso de alguém para cuidar de mim durante o tratamento. Eu sei. E ele disse que o ideal seria numa casa com melhores condições. Eu sei. Você vai me oferecer para ficar na sua casa, não vai? Vou. E se eu disser não? Vou insistir até você dizer sim. Isadora riu pela primeira vez em semanas. Você é muito teimoso. Quando é importante, sou. E eu sou importante. Você é a coisa mais importante que aconteceu comigo nos últimos 10 anos. A confissão saiu mais intensa do que Lorenzo planejava, e por um momento, ambos ficaram em silêncio, processando o peso daquelas palavras. Tá bom, disse Isadora finalmente. Aceito ficar na sua casa durante o tratamento, mas com condições. Que condições? Quarto separado. Não quero que você se sinta obrigado a nada. Combinado. E quando eu melhorar, volto para a minha vida. Se for isso que você quiser. E você para de se sentir culpado por aquela briga idiota no restaurante. Isso já passou. Lorenzo sorriu. Essa é mais difícil, mas vou tentar. 2 dias depois, Isadora estava instalada no quarto de hóspedes do apartamento de Lorenzo, que havia sido transformado numa espécie de suíte hospitalar. Havia um monitor de sinais vitais, medicamentos organizados numa mesa ao lado da cama e uma poltrona confortável onde Lorenzo passava várias horas do dia trabalhando no laptop enquanto a observava. A empregada dele, Dona Carmen, uma senhora de 50 anos com jeito maternal, havia abraçado a missão de cuidar de Isadora como se fosse sua própria filha. Menina, você precisa comer mais, dizia Dona Carmen, trazendo pratos elaborados que eram verdadeiras obras de arte culinárias. Não vai melhorar só com remédio. Precisa de comida boa também. Aos poucos, Isadora foi se acostumando com aquela rotina estranha. Lorenzo trabalhava de casa sempre que possível, saía apenas para reuniões urgentes e passava os fins de semana inteiros ao lado dela, conversando, vendo filmes ou simplesmente em silêncio, cada um lendo um livro. Era uma intimidade diferente de tudo que qualquer um dos dois havia experimentado antes. Não havia cobrança, não havia pressão romântica. Era apenas a proximidade de 2 pessoas cuidando uma da outra. Mas conforme as semanas passavam e Isadora ia melhorando, a tensão entre eles se tornava mais evidente. Olhares que duravam mais que o necessário, mãos que se tocavam acidentalmente e demoravam a se separar, conversas que ganhavam tons mais íntimos. Uma noite, 3 semanas após sua chegada, Isadora acordou com sede e foi à cozinha buscar água. Era 2 da manhã e ela achou que Lorenzo estivesse dormindo, mas quando passou pela sala, o viu sentado no sofá, trabalhando no laptop. Não consegue dormir? Perguntou ela. Tenho uns relatórios para terminar. E você, está bem? Só sede. Ela foi até a cozinha, pegou um copo de água e quando voltou parou atrás do sofá onde ele estava. Lorenzo? Obrigada, por tudo. Ele se virou para olhá-la. Ela estava usando uma das camisetas dele. Haviam descoberto que ela se sentia mais confortável assim, e com os cabelos soltos. A luz suave da sala criava um ambiente quase íntimo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida. Você que salvou a minha. Como assim?
Lorenzo fechou o laptop e se virou completamente para ela. Isadora, eu estava vivendo no automático há anos. Trabalho, reuniões, compromissos sociais vazios. Você me lembrou que existem coisas que realmente importam. Ela se aproximou e se sentou no sofá ao lado dele. E o que realmente importa? Isso, ele disse, gesticulando para o espaço entre eles. Conversar com alguém que você gosta de verdade. Cuidar de alguém. Ser cuidado por alguém. Você está me cuidando muito bem. E você está me deixando cuidar. Isso também é um presente. Eles ficaram olhando um para o outro por alguns segundos. E Isadora sentiu algo se mexer no peito. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo e assustador. Lorenzo? Sim? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você nunca se casou? Você é bonito, bem-sucedido, gentil. Lorenzo suspirou. Porque nunca encontrei alguém que me conhecesse de verdade. As mulheres que conhecia se interessavam pela minha conta bancária, não por mim. E agora? Agora conheci alguém que recusa minha conta bancária e quer me conhecer mesmo assim. O coração de Isadora acelerou. Lorenzo, eu sei que não é o momento certo. Sei que você está se recuperando, que nossa situação é complicada. Mas não consigo fingir que o que sinto por você é só amizade. Isadora sentiu o mundo parar por um momento. O que você sente por mim? A confissão pairou no ar entre eles como uma verdade que nenhum dos dois estava preparado para lidar completamente. Isadora sentiu o coração disparar, uma mistura de felicidade, medo e confusão tomando conta de seus sentimentos. Lorenzo, eu não precisa responder agora. Sei que é complicado, sei que você está se recuperando, sei que nossa situação não é convencional. Não é isso. Então o que é? Isadora se levantou do sofá e caminhou até a janela, olhando a cidade iluminada lá embaixo. É que eu também sinto alguma coisa por você, e isso me assusta. Lorenzo se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Por que te assusta? Porque nunca senti isso antes. Porque não sei se o que sinto é real ou se é gratidão misturada com a situação toda. E como podemos descobrir? Ela se virou para olhá-lo. Não sei. Talvez com o tempo. Ela hesitou por um momento. Lorenzo, eu nunca tive um namorado de verdade. Nunca me envolvi seriamente com ninguém. Então tudo isso é novo para mim. A confissão saiu como um sussurro vulnerável. Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras. Algo se mexeu profundamente no peito dele. Uma mistura de ternura, proteção e uma responsabilidade que nunca havia sentido antes. Isadora. A voz dele saiu mais rouca que o normal. Você está me dizendo que nunca... Sempre estive focada em sobreviver, em trabalhar, em tentar construir um futuro. E também, nunca encontrei alguém que valesse a pena o risco. Lorenzo sentiu uma responsabilidade nova se formar dentro dele. E agora? Agora estou com medo de que você seja. Lorenzo se aproximou um pouco mais, seus olhos intensos fixos nos dela. Então vamos com calma, sem pressa nenhuma. Você merece que tudo seja perfeito. Mas o que eles não sabiam era que essa nova dinâmica entre eles logo seria testada pela chegada de pessoas que questionariam não apenas o relacionamento, mas as próprias intenções de ambos. Na manhã seguinte, Isadora acordou com o som de vozes vindas da sala. Uma era a de Lorenzo, a outra ela não reconhecia. Uma voz feminina, alegre e animada. Vestiu o roupão e saiu do quarto, encontrando Lorenzo conversando com uma mulher morena, de uns 35 anos. Elegante, mas com um estilo mais descontraído que as pessoas do círculo social dele que ela imaginava. Ah, você acordou, disse Lorenzo quando a viu. Isadora, essa é minha irmã Beatriz. Bia, essa é a Isadora. Beatriz se levantou do sofá com um sorriso genuíno e se aproximou. Então você é a famosa Isadora. Lorenzo não para de falar de você. Oi, respondeu Isadora timidamente, ainda processando que havia uma irmã de Lorenzo que ela não conhecia. Bia chegou de viagem ontem à noite, explicou Lorenzo. Lua de mel na Europa. 3 semanas maravilhosas na Itália e França, disse Beatriz. E quando chego em casa, descubro que meu irmão finalmente encontrou alguém especial. Isadora sentiu o rosto esquentar. Não é bem assim. Claro que é, disse Beatriz com um sorriso travesso.
Em 15 anos nunca vi Lorenzo cuidar de ninguém do jeito que está cuidando de você. Bi, advertiu Lorenzo. O quê? É verdade. Aliás, Isadora, obrigada por ter devolvido meu celular naquele dia. Foi você que encontrou no metrô, né? Foi. Mas como você perdeu o celular no metrô? Lorenzo disse que você estava viajando. Estava mesmo. Estava indo para o aeroporto naquele dia de manhã. O trânsito estava impossível na cidade. Então o taxista me sugeriu descer na estação do metrô e pegar até a estação Tatuapé, onde seria mais fácil conseguir outro transporte para Guarulhos. Foi nessa troca no metrô que perdi o celular. Que coincidência louca, comentou Lorenzo. Coincidência não, disse Beatriz. Destino. Se eu não tivesse perdido o celular, vocês nunca teriam se conhecido. Durante o café da manhã, Isadora descobriu que Beatriz era arquiteta, casada com um médico e completamente diferente da imagem que tinha das pessoas ricas. Era espontânea, engraçada e genuinamente interessada em conhecer Isadora melhor. Conta para mim como vocês se conheceram direito, pediu Beatriz. Lorenzo só me deu a versão resumida. Lorenzo e Isadora se entreolharam, lembrando de todos os mal-entendidos e confusões que haviam marcado o início do relacionamento. É uma história meio longa, disse Isadora. Tenho tempo. E assim, entre gargalhadas e comentários divertidos de Beatriz, eles contaram toda a história. A chuva, a confusão dos quartos, os encontros posteriores, até chegarem ao momento presente. Gente, isso é melhor que filme romântico, disse Beatriz. E vocês ainda acham que foi coincidência? Depois do almoço, Beatriz pediu para conversar com Lorenzo em particular. Ela é incrível, mano. É. E está apaixonado por ela. Estou. E ela por você? Ainda. Estamos descobrindo isso. Beatriz estudou o rosto do irmão e sorriu. Lorenzo, posso te dar um conselho? Pode. Para de ter medo e vai atrás dela de verdade. Vocês são perfeitos um para o outro. Enquanto isso, Isadora estava no quarto conversando com Dona Carmen, que havia se tornado sua confidente nas últimas semanas. Dona Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha. Como o Lorenzo era antes de eu chegar aqui? Dona Carmen parou de dobrar as roupas e se sentou na poltrona. Sozinho. Muito sozinho. Trabalhava o tempo todo, quase não sorria. Parecia um homem sem vida. E agora? Agora ele sorri todos os dias. Canta no banho, pergunta sobre você toda hora. Compra flores para deixar na mesa da sala. Nunca vi ele tão vivo. Dona Carmen, eu acho que estou me apaixonando por ele. A senhora sorriu com carinho. Minha filha, qualquer pessoa com olhos pode ver isso. E ele por você também. A casa inteira mudou desde que vocês se conheceram. Naquela tarde, Isadora estava se sentindo muito melhor e decidiu fazer algo especial. Pediu ajuda para Dona Carmen e preparou um jantar simples. Nada muito elaborado porque ainda estava se recuperando, mas algo feito com carinho. Quando Lorenzo chegou do escritório e viu a mesa posta com velas e um jantar caseiro, ficou emocionado. Isadora, você não precisava... Queria fazer, para agradecer por tudo e também porque queria cozinhar para você. Durante o jantar, eles conversaram sobre planos futuros. Lorenzo falou sobre como queria diminuir o ritmo de trabalho, talvez até considerar dar aulas como sempre sonhou. Isadora compartilhou que estava ansiosa para voltar a estudar e realizar seu sonho de ser veterinária. Isadora, disse Lorenzo quando terminaram de comer. Posso te levar para ver algo? Ele a conduziu até a varanda do apartamento, de onde se via toda a cidade iluminada. Era uma noite clara, com estrelas visíveis apesar das luzes urbanas. É lindo, murmurou ela. Não tanto quanto você. Isadora se virou para olhá-lo e viu nos olhos dele uma intensidade que fez seu coração acelerar. Lorenzo. Isadora, estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Não porque você estava doente e eu estava cuidando de você, mas porque pela primeira vez eu me senti completo. Eu também me sinto assim. Eles estavam muito próximos agora. Lorenzo ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Posso te beijar? O coração de Isadora disparou. Era o momento que ela tanto esperava quanto temia. Sim, sussurrou ela. O primeiro beijo foi suave, respeitoso, cheio de ternura. Quando se separaram, Isadora estava tremendo ligeiramente. Como você está se sentindo? Perguntou ele preocupado. Como se estivesse voando.
Ela riu nervosamente. Lorenzo sorriu e a puxou para um abraço apertado. Isadora, você é muito especial para mim. Você também é muito especial para mim, respondeu ela, se derretendo completamente nos braços dele. Quero estar com você, de verdade, quando você estiver pronta. Eu quero isso também, sussurrou ela contra o peito dele. Então vamos um passo de cada vez, sem pressa. Lorenzo beijou o topo da cabeça dela, respirando o perfume dos cabelos. Você mudou minha vida, sabia? Você também mudou a minha. E naquele momento, sob as estrelas de São Paulo, dois corações começaram a escrever uma história de amor verdadeiro, construída no respeito, no cuidado e na certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Nas semanas seguintes, a recuperação de Isadora acelerou notavelmente. Os médicos ficaram impressionados com a melhora em seus exames de sangue, e ela começou a sentir energia voltando ao corpo. Mas mais que isso, havia uma luz nova em seus olhos que todos notavam. O amor cura, dizia Dona Carmen, com um sorriso sapiente sempre que via os dois juntos. Lorenzo e Isadora desenvolveram pequenos rituais de intimidade. Todas as manhãs, ele trazia café na cama para ela. À tarde, quando ele trabalhava no laptop na sala, ela se sentava ao lado dele, lendo ou apenas observando o movimento da cidade pela janela. À noite, assistiam filmes no sofá, ela encostada no ombro dele. Eram gestos simples, mas que construíam uma intimidade profunda entre eles. Beijos suaves se tornaram mais frequentes, abraços duravam mais tempo, e olhares se cruzavam com uma intensidade crescente. Lorenzo, disse Isadora numa tarde, quando ele chegou do trabalho carregando um buquê de girassóis. Por que girassóis? Porque lembram você, sempre virados para a luz, sempre positivos, sempre bonitos. Ela riu e se aproximou para beijá-lo. Um beijo que desta vez durou mais que os anteriores, mais profundo, mais apaixonado. Você está se sentindo melhor? Perguntou ele quando se separaram, os olhos brilhando. Muito melhor. E você? Nunca me senti tão bem na vida. 3 meses após sua chegada à casa dele, Isadora recebeu alta médica completa. Os exames mostravam que a anemia estava controlada e ela podia voltar às atividades normais. Isso significa que você pode voltar a trabalhar, disse o Dr. Carvalho durante a consulta, mas com moderação. Nada de 3 empregos. No caminho de volta para casa, Lorenzo estava quieto, claramente pensativo. O que foi? Perguntou Isadora. Nada, só... Você vai querer voltar para sua vida agora, né? Lorenzo, para onde eu iria? Minha vida agora é aqui, com você. O alívio no rosto dele foi evidente. Tem certeza? Não quer sua independência de volta? Quero nossa interdependência. É diferente. Naquela noite, durante o jantar, Lorenzo fez uma proposta. Isadora, e se você não voltasse para os empregos antigos? E se a gente montasse algo juntos? Como assim? Aquela clínica veterinária popular que você sempre sonhou. Eu posso investir, você pode estudar para se formar. Podemos fazer disso realidade. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. Lorenzo, isso é muito... É investimento no nosso futuro, no seu sonho, no que a gente pode construir juntos. Mas eu não quero que você pense que estou com você por interesse. Lorenzo se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Isadora, me olha. Você teve a chance de se aproveitar de mim desde o primeiro dia e nunca fez. Brigou comigo toda vez que tentei ajudar financeiramente. Se você fosse interesseira, teria aceito tudo de bom grado desde o início. É verdade. Então aceita minha proposta? Vamos construir esse sonho juntos? Isadora o olhou nos olhos e viu ali o mesmo homem que havia cuidado dela durante meses, sem pedir nada em troca. O mesmo que respeitava seus limites, que a fazia rir, que a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Aceito, sussurrou ela. Lorenzo sorriu e a beijou. Um beijo que selou não apenas o acordo, mas o compromisso de construírem um futuro lado a lado. O que eles não sabiam era que aquela decisão de construir algo juntos era apenas o primeiro passo. Em menos de 1 ano, Lorenzo estaria ajoelhado com um anel na mão. 6 meses depois, a clínica veterinária popular Patas em Corações estava funcionando a todo vapor num espaço moderno na Vila Esperança. Lorenzo havia investido num local adequado
e contratado 3 veterinários experientes, enquanto Isadora trabalhava como gerente e assistente, aprendendo na prática enquanto cursava veterinária com uma bolsa integral que conseguira por mérito próprio. A tia Conceição havia deixado o emprego de cuidadora e agora coordenava a recepção da clínica, finalmente tendo estabilidade financeira e um apartamento próprio que Lorenzo insistiu em comprar. Dona Carmen continuava cuidando da casa, agora radiante, sempre preparando jantares especiais para o casal que via como filhos. Beatriz se tornara a melhor amiga de Isadora, aparecendo frequentemente para rir e fazer planos com a cunhada que amava como irmã. Numa tarde ensolarada, Lorenzo chegou à clínica com uma expressão nervosa que Isadora conhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia quando estava planejando alguma surpresa. "Você está tramando alguma coisa", disse ela, sorrindo. "Eu? Nunca", respondeu ele, tentando disfarçar. Ele a levou até a sala de cirurgia, que estava decorada com pétalas de rosas vermelhas, formando um caminho até o centro, onde havia uma mesinha com velas acesas. "Lorenzo, o que você aprontou?" Quando ela se virou, ele estava ajoelhado segurando uma caixinha de veludo vermelho. Dentro, um anel de diamante deslumbrante que fez seus olhos brilharem como estrelas. "Isadora, há 1 ano uma tempestade trouxe você até minha vida e mudou tudo. Você me ensinou o que é amar de verdade, me mostrou que a felicidade não tem preço e fez de mim um homem melhor. Quero passar o resto da vida cuidando de você, como você cuidou do meu coração. Quer se casar comigo?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto admirava o anel que brilhava sob a luz das velas. "É o mais lindo que já vi na vida. Você merece o mais lindo de tudo." "Sim, claro que sim." Quando ele colocou o anel no dedo dela, a clínica inteira explodiu em aplausos. Tia Conceição, Dona Carmen, Beatriz e até os veterinários estavam escondidos assistindo, todos chorando de emoção e felicidade. Os meses seguintes passaram como um sonho. Os preparativos do casamento, a escolha do vestido, as provas do cardápio, a seleção das flores. Isadora estava radiante, e Lorenzo não cabia em si de felicidade. A Capela Santa Helena, na Serra Dourada, estava decorada com milhares de flores brancas e douradas quando chegou o grande dia. Isadora desceu o corredor com um vestido de princesa. Tomara que caia com bordados em pedraria, cauda longa e véu de 3 metros, no braço da tia Conceição, que chorava orgulhosa. Lorenzo, no altar, estava deslumbrante de smoking, mas só tinha olhos para ela. Quando se encontraram diante do altar, ele sussurrou: "Você está a coisa mais linda que já vi na vida." A cerimônia foi perfeita. Votos emocionantes, alianças trocadas com lágrimas nos olhos, e um beijo que selou não apenas o casamento, mas a promessa de uma vida inteira juntos. A festa no Hotel Mirante das Flores foi mágica. 200 convidados, banda ao vivo, jantar requintado e uma valsa de abertura que arrancou suspiros de todos os presentes. Na noite antes do casamento, eles estavam no quarto dele, agora deles, se preparando para dormir, quando Lorenzo olhou para a cama e começou a rir. "O que foi?" perguntou Isadora, escovando os cabelos. "Estava lembrando da primeira vez que você dormiu nesta cama." Isadora corou. "Lorenzo, sério, até hoje não acredito que você não lembra como veio parar aqui." "Eu realmente não lembro. Fui dormir no quarto de hóspedes e acordei aqui. Acho que foi porque você não resistiu a mim e ao meu perfume", ele disse com um sorriso maroto. Isadora jogou uma almofada nele. "Seu convencido. Admite que foi sonambulismo romântico." "Era sonambulismo mesmo, por causa da anemia. Ou porque seu subconsciente já sabia que era aqui que você pertencia." Ela deu tapinhas no braço dele, rindo. "Você é impossível. E amanhã você vai ser minha esposa impossível." Depois do casamento, a vida do casal floresceu de forma ainda mais intensa. A clínica prosperava. Isadora estava no último ano da faculdade, e Lorenzo havia começado a dar aulas de empreendedorismo social na Universidade Metropolitana, realizando finalmente seu sonho de ser professor. Numa manhã de primavera, Isadora acordou sentindo-se estranha. Enjoos matinais, sonolência excessiva e uma sensibilidade emocional que a fazia chorar assistindo comerciais de televisão. Quando fez o teste e viu o resultado positivo, seu coração disparou de alegria e nervosismo. Como contar para Lorenzo?
Queria que fosse especial, inesquecível. Na sexta-feira seguinte, ela chegou em casa carregando uma caixinha que deixou na mesa de centro da sala. Lorenzo, tenho um presente para você. Presente? Não é meu aniversário. É melhor que aniversário. Ele abriu a caixa e encontrou um filhote de labrador de apenas 2 meses, com uma coleirinha dourada onde estava escrito: Oi, papai, chego em 7 meses. Lorenzo olhou para o filhote, depois para a coleira, depois para Isadora, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Isadora, você está me dizendo que... Estou grávida. Lorenzo largou o filhote no sofá e correu para abraçá-la, girando-a no ar enquanto ria e chorava ao mesmo tempo. Sério? De verdade? De verdade. Vamos ter um bebê. Eu te amo tanto, tanto. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Você me faz o homem mais feliz do mundo todos os dias. E agora vamos ser uma família completa. O filhote que eles batizaram de Theo se tornou o primeiro filho de 4 patas do casal, seguido 7 meses depois pela pequena Helena, nome escolhido em homenagem à avó de Lorenzo, e 2 anos depois pelo pequeno Gabriel. A clínica Patas em Corações se tornou referência em São Paulo, com doutora Isadora Albuquerque atendendo milhares de animais necessitados. Lorenzo publicou um livro sobre investimento consciente que se tornou best-seller e continuou dando aulas, inspirando jovens empreendedores. Tia Conceição se tornou a avó mais coruja de São Paulo, Dona Carmen, a vovó, oficial das crianças, e Beatriz, a tia mais divertida que qualquer criança poderia ter. Em noites chuvosas como aquela que os havia unido, Isadora ainda acordava às vezes e encontrava Lorenzo trabalhando no escritório. Mas agora, quando ia até ele, trazia no colo uma das crianças que havia acordado e os 3 se aconchegavam juntos até todos dormirem novamente. Você ainda caminha dormindo? Ele perguntava, brincando. Não preciso mais. Sempre acordo no lugar certo. Que é onde? Onde você está? Porque o amor verdadeiro não é aquele que te salva, é aquele que te completa. E quando 2 pessoas se encontram no momento certo, até uma tempestade pode ser o início da história mais bonita do mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente qual foi o momento que mais te emocionou. Que nota você daria? Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, que mostram que a bondade ainda existe no mundo. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.